Oi, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na última unidade de Geografia sobre migrações no continente europeu, africano e da Oceania, tá? E para a gente poder iniciar aí a página 52, que é onde nós havíamos parado, eu trouxe um mapa mental que eu encontrei na internet para a gente relembrar alguns conceitos que nós já trabalhamos durante as aulas, tá? Então, nós veremos o seguinte: primeiro, o que é migração, tá? Então, a migração, ela ocorre de um espaço para outro, pode ser dentro do mesmo território ou fora do mesmo território, né? O ato de sair de um determinado lugar, então seria o deslocamento da população pelo espaço em busca de novas oportunidades ou por algum tipo de conflito que possa estar ocorrendo no seu próprio território, tá? O que é o migrante? Toda pessoa que se desloca, né, entre um lugar e outro, tá? Em alguns casos, são explorados nesses territórios novos como mão de obra, acabam também sendo alvo de preconceito, ou seja, a xenofobia, tá? E alguns direitos sociais dessas pessoas que vão para outros países, principalmente, são violados, tá? Qual a diferença de imigração e de emigração? Então, emigração é a migração de saída, ou seja, por exemplo, eu sou brasileira e vou para a Itália. Então, dentro do Brasil, a minha situação é de imigrante, porque eu saí do Brasil e fui para a Itália, tá? Dentro da Itália, a minha situação de imigrante, tá? Então, a imigração é a situação de entrada da pessoa num determinado território. Então, eu brasileira morando na Itália, a minha situação no Brasil é de emigrante e a minha situação dentro da Itália é de imigrante, certo? E por que que essas migrações elas ocorrem? Elas ocorrem por diversos fatores, né? E a gente pode organizar como fator repulsivo ou atrativo, tá? Então, por exemplo, o fator repulsivo é o seguinte: dentro de onde eu vivo, eu tenho situações de desemprego, de conflitos, de condições climáticas desfavoráveis, tá? Perseguição religiosa, étnica ou política. E aí, por conta desses fatores que ocorrem dentro do meu território, eu crio uma repulsão e vou para outro lugar. E também por fatores atrativos, tá? Então, por exemplo, a questão do emprego, da segurança, condições climáticas favoráveis, acesso a serviços como escolas, hospitais, enfim, tá? Então, são vários os fatores que fazem com que eu saia do meu país, da minha pátria, e vou para outro lugar, tá? Ah, a gente pode falar também da questão da Europa, que é o que a gente está trabalhando. Então, a gente tem recebido muito informações de que a Europa tem recebido uma população islâmica bem grande, tá? E existe um fator que se chama islamofobia, tá? Ou seja, migrantes que saem da Turquia, Senegal, Argélia, vão para a Europa, né, que é considerado um local de IDH elevado, acaba passando por algum tipo de xenofobia. Então, essas pessoas, os islâmicos, eles não são muito bem aceitos dentro da Europa, tá? A gente também viu na aula anterior sobre a questão dos refugiados, tá? Então, é uma população que migra devido a alguma situação de conflito dentro do país, tá? Bom, a princípio é isso. Dentro desse mapa mental, as informações que nós necessitávamos são essas. E a gente pode falar também agora da questão das principais correntes migratórias dentro da Europa, tá? Vale lembrar todo o histórico que a Europa passou, tá? Como as guerras, como a Revolução Industrial. Então, houveram diversos movimentos de repulsão e de atração,
né, no cenário histórico da Europa. Tá? Então, por exemplo, alguns países, como por exemplo, a gente viu na última aula a questão da Irlanda e da Ucrânia, que passaram por momentos de, de fome, né? Tiveram aí uma grande repulsão, tá? A questão do contingente de agricultores que saíram da zona rural, foram para a zona urbana também, no contexto da Revolução Industrial, tá? E a questão das perseguições religiosas, políticas, étnicas. Nós já estudamos também que a população europeia ela é composta por diversos grupos étnicos, tá? E que a população, principalmente do leste europeu, é uma população que sofre muito com a pobreza, com a falta de saúde boa, né? A saúde pública ela não é muito boa, a questão também da educação, tá? Então são países mais pobres, tá? Esses países do leste europeu, tá? A questão dos períodos pós-guerra. Então, no período pós-guerra, por exemplo, aliás, durante a guerra, a gente sabe que muitas famílias saíram da Europa e foram principalmente para a América. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos diversas colônias aí, alemãs, italianas, espanholas também, tá? E quando essa guerra acaba, muita gente morreu por problemas de saúde, por causa da guerra, por causa da fome, e a Europa se vê aí precisando abrir as suas portas para receber novos imigrantes, tá? Então, percebam que há um grande fluxo de movimentação de pessoas no continente europeu, e isso de diversas etnias, tá? Na página 52 do livro didático de vocês, eu peço que vocês peguem o livro agora, abram lá na página 52 para a gente dar uma olhada no mapa de migrações internas dentro da Europa em 2013, tá? Então, ali a gente percebe uma grande movimentação. Então, como vocês podem ver, ó, que eu estou mostrando aqui com a setinha, tá vendo o leste europeu? Há um fluxo muito grande de imigrantes, tá? Então, esse fluxo, ele acaba saindo e indo para os países da Europa que pertencem ao Ocidente. Por quê? Porque, obviamente, ali é uma região que tem um IDH mais elevado, que tem maiores oportunidades de trabalho, tá? Então, as pessoas geralmente saem da Rússia, da Ucrânia, da Polônia, da Romênia e vão para, por exemplo, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Espanha, tá? Nos últimos anos, a questão da imigração, ela vem sendo tratada como um dos principais desafios internos dentro da Europa, tá? Inclusive, alguns países vêm adotando algumas medidas bem drásticas para conter a entrada de imigrantes, principalmente os imigrantes ilegais. O que acontece? Com a entrada, um volume de entrada muito grande de imigrantes na Europa, o sentimento nacionalista e xenofóbico ele volta a crescer, né? Como se a população daquele país pensasse da seguinte forma: bom, essas pessoas estão vindo para o nosso território, estão ocupando ele, tomando oportunidades que seriam nossas, enfim, tá? No caso dos refugiados é pior ainda, por quê? Porque esses refugiados muitas vezes não sabem nem falar a língua local, não têm condição de se sustentar e não têm oportunidades, tá? O que acontece? Dentro da Europa, até por uma questão de segurança, os governos vêm limitando a entrada de imigrantes, tá? Por quê? Por conta das ondas terroristas que vêm acontecendo no Oriente Médio, tá bom? A questão de criminosos também, e a questão econômica, tá? Alguns países europeus, como por exemplo a Grécia, vem se recuperando ainda da crise econômica que se iniciou em 2008, tá? Então, o que acontece? Isso acaba não favorecendo a entrada da mão de obra estrangeira. Por quê? Porque a própria população daquela região está precisando de emprego, está precisando trabalhar, está precisando movimentar a economia. Então, quando vem uma pessoa de fora, isso complica as coisas para quem está dentro do território, para quem é daquele país, tá?
E isso vem gerando muito debate dentro do continente europeu, porque alguns países permitem a entrada e outros não. Vale lembrar que a gente está falando da região ali do Mediterrâneo, tá? Ou seja, que é uma região que está aí no entorno da África, da Ásia e da Europa. Tá? Então, a maioria dos grupos de imigrantes, eles saem, as migrações, elas ocorrem de saída da Ásia, da África, em direção à Europa. Tá? Isso não é uma regra, tá? E a gente vai ver mais para frente, por exemplo, que na Ásia ocorrem várias migrações dentro do próprio continente, tá bom? Bom, e aí a gente vai ver a questão do espaço Schengen, tá? Ele surgiu em 1985, tá? Numa cidade chamada Schengen, que fica em Luxemburgo, tá? Inicialmente por 5 ou 6 países que adotaram como eu posso dizer, esse tratado, digamos assim, tá? E essa formação desse espaço, ela foi muito importante na integração da União Europeia, tá? Por quê? Esse espaço, hoje, ele é formado por 26 países europeus, tá? Nem todos eles fazem parte da União Europeia. E qual é a função desse espaço Schengen? Tá? A função é acabar com o controle nas fronteiras entre os países membros, tá? Ou seja, todos os cidadãos desses 26 países, eles podem circular entre si livremente sem a necessidade de apresentar, por exemplo, uma autorização, um passaporte, ou até mesmo sem precisar de visto, tá bom? E aí lá no material de apoio de vocês, na página 4, vocês têm um mapa aí com os países que são membros, tá? Eu trouxe para vocês um mapa aqui, ó, que a gente consegue visualizar os países que são membros signatários aí do espaço Schengen. Então, a gente tem a Islândia, a gente tem a Noruega, a gente tem a Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Itália, Eslovênia, Áustria, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, e ali Mônaco, e a Grécia ali embaixo, que está sem aí o nominho, mas aqui, gente, esse território aqui é da Grécia, tá? Bom, então todos esses territórios que vocês estão visualizando aí, eles têm livre circulação, tá? Entre as pessoas que vivem ali naquela região, tá? Essa livre circulação, ela tem causado também alguns problemas, tá? Por quê? Porque muitas vezes não se sabe se realmente os membros dos países estão circulando entre si ou se outras pessoas também, tá? Esse acordo que existe entre eles ainda está em vigor, está tendo muitas discussões, tá? Houve os problemas da crise migratória. Então, esses países, eles vêm adotando algumas medidas para evitar esse fluxo de imigrantes entre os membros. E aí, algumas fronteiras, né, tá havendo o controle entre os signatários. Por exemplo, né, a gente vai voltar lá no mapa. Exemplo, a gente tem a Suíça aqui. Por exemplo, eu estive ano passado na França, saí da França, fui para a Bélgica e da Bélgica voltei para a França e depois fui para a Suíça. Quando nós saímos da França e fomos para a Suíça, nós tivemos que apresentar documento. Então, a Suíça, por exemplo, é um país signatário do espaço Schengen, porém, que está adotando algumas medidas de controle na sua fronteira. Tá? Então, nesse contexto, a gente percebe uma mudança de comportamento aí por parte dos países signatários, até por conta do controle aí de imigração. Tá bom? Voltando lá no livro didático, tá? Vai ver uma charge em que a gente vê ali uma placa da União Europeia, welcome, né? Ou seja, sejam bem-vindos, né? Mas percebam que existe um abismo
né, um desfiladeiro que está separando os imigrantes, né, que estão ali, da chegada até a União Europeia. Então, existem ainda muitos pontos que devem ser considerados, que devem ser estudados e acordados entre os países membros para que haja aí uma concordância para receber essas pessoas nessas regiões. Terminando a Europa, a gente vai falar da Ásia e das principais correntes migratórias da Ásia. Tá? A Ásia é o continente que abriga a maior parte de migrantes do mundo, ou seja, 80 milhões, tá? E também tem o maior número de refugiados, tá? Que são das regiões dos países Afeganistão e Síria, que, como nós já estudamos e também a gente vê nos noticiários, são países que há anos têm muitos conflitos internos, tá? Esses conflitos, a gente vai ver eles mais para frente, tá? E primeiro a gente vai entender os fluxos migratórios dentro da Ásia, tá? A gente vai ver para onde vão também, tá? E o fluxo interno. Tá? Então, os principais destinos, né, de saída dos migrantes asiáticos são para onde? Para América do Norte, Europa e Oceania, tá? As migrações internas, como a gente pode ver no mapa ali da página 54, eles ocorrem entre países do Extremo Oriente e também do Oriente Médio, tá? Então, a gente pode verificar ali que há um grande fluxo de migração constante dentro do Oriente Médio, onde há o maior fluxo. Então, a gente entende isso até verificando ali no texto a respeito do Afeganistão e da Síria, tá? Então, as pessoas estão se locomovendo com maior frequência por conta dos conflitos que existem ali, tá? Migração de cérebro. Nós já falamos em aula várias vezes sobre a migração de cérebro, tá? Então, a migração de cérebros, ela não é um fator exclusivo do Oriente Médio, isso, por exemplo, nem da Ásia, isso acontece muito também aqui no Brasil, tá? E afeta esses países que têm mais crises ou que estão em situação de vulnerabilidade. Por quê? O que significa migração de cérebros em termos de conceito geográfico, tá? Então, se refere à migração de pessoas com formação acadêmica e elevado conhecimento, ou seja, a migração da mão de obra qualificada para esses países, porque esses países, obviamente, oferecem melhor condição de vida, de trabalho, de saúde, de escolaridade, tá? Por que as pessoas saem desses países, digamos assim, subdesenvolvidos e vão para esses desenvolvidos? Por conta da pouca oferta de emprego. Então, por exemplo, se eu, dependendo da minha qualificação, do meu estudo, muitas vezes no país que eu estou, eu não tenho oportunidades para minha área. Então, eu procuro outros países, ou seja, por isso que é a migração de cérebro, ou seja, pessoas altamente qualificadas que migram para países que possam oferecer oportunidades para essas pessoas, tá? O que acontece no país de origem? Então, por exemplo, a pessoa sai do país de origem e vai para um outro país que oferece oportunidades melhores para essa pessoa. Quando essa pessoa sai do país, o país de origem, ele perde profissionais qualificados, tá? Para movimentar alguns setores da economia. Então, isso gera um determinado problema para o país de origem também. Por exemplo, na Ásia, esse tipo de migração, ela ocorre principalmente para a América do Norte e para a Europa, tá? Índia e Filipinas são exemplos de países que têm muita perda de mão de obra qualificada, tá? Então, o governo desses dois países tem tentado intensificar investimentos internos para evitar essa situação e manter esses cérebros inteligentíssimos, essas pessoas qualificadas no seu país, tá? Porém, vamos falar aí também do fluxo de imigrantes nos países asiáticos, que não se refere somente à questão da mão de obra qualificada, tá? Muitos países exportam a força de trabalho pouco qualificada em setores que
necessitam de baixa qualificação, por exemplo, na construção civil ou em atividades insalubres, né? O que seria atividades insalubres? Tá? São atividades que podem causar algum tipo de dano ao trabalhador, tá? Essas atividades são denominadas de 3D, né? Sigla em inglês para dirty, dangerous, difficult, ou seja, são atividades sujas, perigosas ou difíceis, tá? Um exemplo que eu também pude presenciar foi em Dubai, né? Que é uma região, um lugar, né, no Emirados Árabes, que tem crescido constantemente. É uma cidade que está sendo construída, né, em cima de areia. E é muito comum você ver nessas atividades insalubres filipinos, indianos, até chineses, tá? Então, o pessoal do Camboja, muitos muçulmanos também, tá? Mas povo do Nepal, da Indonésia. E vale lembrar do fator climático de Dubai. Por que eu digo que a condição é insalubre, né? Quando eu estive lá, o calor geralmente alcança 50 graus por dia. Então, para a gente sair, por exemplo, do hotel, a gente sai e entra direto dentro do carro com ar-condicionado. Então, você sai de um ar-condicionado e entra para o outro. Quando você sai à rua para fazer qualquer tipo de coisa, o calor é insuportável. Então, você não consegue ficar sem transpirar muito, sem precisar de muita água, por mais de 10 minutos no sol. E aí você, dentro do carro, você transita, você passa por vários lugares e você vê sempre um prédio sendo construído e muitos trabalhadores às vezes sem até proteção, sem os EPIs necessários, passando muito calor, não tem água, não tem uma situação, como eu posso dizer, salubre para essas pessoas trabalharem. A gente tem uma imagem aí de alguns trabalhadores na área de construção civil em Dubai, em 2016. Bom, inclusive, há muitos casos, tá, em Dubai, de suicídio entre os trabalhadores da construção civil, tá? Então, a gente imagina que pode ser por N motivos que esses suicídios aconteçam. Primeiro, pela questão insalubre, segundo, pela questão do forte calor em que esses trabalhadores trabalham, a questão dos baixos pagamentos, né? Então, eles ganham muito pouco mesmo, tá? Depois tem umas atividades aqui para vocês fazerem que é de interpretação de texto mesmo. E aí a gente vai falar dos deslocamentos populacionais e tensões no continente asiático. Então, a gente vai ver que dentro do próprio continente existe muita migração, tá? E a gente vai ver quais os países que mais recebem migrantes, né, dentro do continente asiático. Isso até o primeiro semestre de 2017. Então, por exemplo, a Turquia recebeu 2,9 milhões de migrantes. O Paquistão, 1,4 milhões, né, de pessoas. O Líbano, 1 milhão. E o Irã, 979 mil. Tá? Como a gente já tem falado, a questão dos conflitos étnicos, religiosos, políticos que ocorrem dentro do continente asiático são fatores que fazem com que as pessoas acabem migrando para regiões mais pacíficas, tá? Entre os conflitos asiáticos que desencadearam grandes ondas aí de migração, destaca-se o que ocorre na Síria e no Afeganistão, além também da questão da tensão entre os hindus e os muçulmanos, que na verdade permeia aí uma rivalidade histórica entre a Índia e o Paquistão. Gente, vamos lembrar que a Índia e o Paquistão pertenciam à Inglaterra, tá? Eram colônias da Inglaterra. E quando a Inglaterra deu a independência a esses países, eles tiveram que se reorganizar. Então, por exemplo, hindus saíam
do Paquistão tentavam voltar para a Índia e vice-versa. E isso começou a gerar vários conflitos e disputas, principalmente na fronteira entre o Paquistão e a Índia. Vamos falar dos conflitos na Síria, tá? O que acontece na Síria é o conflito entre várias facções pela disputa do poder, tá? Tentam derrubar o governo sírio, que é controlado pelo Bashar al-Assad desde 2000, tá? E os grupos que se destacam aí entre, né, os grupos, o que mais se destaca é o Estado Islâmico, que vocês também já ouviram falar muito na televisão. Tá? O Estado Islâmico, ele tenta estabelecer aí um novo califado na Síria, tá? Esse califado, ele funciona sob a lei islâmica, tá? Seria um governo teocrático, ou seja, um governo que seria regido pelas leis islâmicas, ou seja, estaria totalmente ligado ao islamismo, ou seja, a religião, tá? E seria comandado por um califa, que seria considerado o sucessor de Maomé, ou seja, além de um governo totalmente político, a gente tem um governo aí religioso, teocrático, tá? Então, o califa seria um líder supremo político e espiritual, tá bom? Existem movimentos separatistas dentro da Síria também, tá? Entre os curdos. Então, os curdos são o maior grupo étnico sem um próprio país, tá? Como é o caso lá do pessoal da Palestina também, tá? Que há vários anos tentam sua independência, ou seja, eles tentam se separar, ter um território só deles, se separar da Síria, tá? Além disso, também outros países do Oriente Médio, como o Iraque, também tentam, tem esses problemas aí de movimentos separatistas, tá? A estimativa é que 5,5 milhões de sírios deixaram o país, tá? Desde os principais conflitos, que foram iniciados aí em 2011, tá? Então, internamente, são cerca de 6,5 milhões de deslocados do seu país de origem, tá? E quem tem abrigado esses deslocados, né? Esses migrantes, é a Turquia, tá? A Turquia ela é o país que tem recebido o maior número de migrantes internos, né, dentro do continente asiático, digamos assim. Vamos falar do Afeganistão, tá? Em 2015, alguns dados da ONU mostraram que 900 mil refugiados afegãos, ou seja, do Afeganistão, estão no Irã e cerca de 2,5 milhões no Paquistão. E desse número aí, acredita-se que cerca de 1,7 milhões já tenham retornado aí para o Afeganistão entre 2015 e 2016, tá? Esses conflitos internos, essas movimentações têm ocorrido, acredita-se, por causa do Talibã, tá? Que é um grupo terrorista que interpreta rigidamente a lei islâmica, que é a Sharia, tá? Então, por exemplo, dentro do Afeganistão, você não pode ter outra religião ou cultuar outros deuses a não ser Maomé, tá? Então, eles restringem o acesso das pessoas a outras culturas, seja religiosa, seja de costume, seja de alimentação. Então, até de vestimenta, né? Então, os costumes, eles são muito rígidos aos homens e principalmente às mulheres, tá? Em 2001, quando os Estados Unidos ocupou o território afegão, houve uma diminuição aí dessas exigências, até por uma questão de diminuição de conflito interno, tá? Ou seja, a guerra ela é constante ali, né? Então, tropas militares norte-americanas estão ali todos os dias em guerra, apoiando aí o governo contra esses grupos terroristas, tá? Agora vamos falar dos hindus e dos muçulmanos. Aquilo que a gente falou agora há pouco a respeito da Índia e do Paquistão, tá? Então, o que acontece? Quando o país
essa região foi dividida em 2 estados em 1947, né, que foi dividida em Índia e Paquistão, tá? Essa criação em 1947, a princípio, tá? Ela foi pacífica. Então, por exemplo, eu sou muçulmana, eu não quero ficar aqui na Índia, né? Porque o povo, a maioria é hindu, então eu vou para o Paquistão. E assim sucessivamente, tá? Porém, há alguns anos vem ocorrendo grandes conflitos na fronteira entre o Paquistão e a Índia por um território que é chamado de Caxemira, tá? Eu até gostaria que vocês se aprofundassem um pouco mais, buscassem na internet informações e tirassem dúvidas depois, tá? Então percebam, gente, numa conclusão aí da Ásia, na questão da migração, que é um continente que sofre por diversos problemas dentro do quesito religioso, econômico, de dominação de território, né? Tem os fatores históricos também, tá? Então a gente pode entender isso como algo que vem acontecendo há muito tempo, tá? E que é necessário aí uma união para que haja um acordo comum, né? E que essas pessoas que geralmente saem desses países do Oriente Médio, elas saem como refugiadas, tá? Por não concordarem aí com o sistema político adotado. Outras acabam se tornando terroristas, enfim, tá? E por fim, vamos falar da Oceania e suas principais correntes migratórias, tá? Então, é muito comum o corredor bilateral entre Austrália e Nova Zelândia, ou seja, pessoas que saem desses 2 países e vão de um para o outro. Além disso, é muito comum, tá? Essa migração, tá? E é mais comum ainda a saída das pessoas da Nova Zelândia para a Austrália, tá? Embora a Nova Zelândia tenha crescido bastante nos últimos anos, tá? Então, esse continente, ele é um centro de atração para todo tipo de imigrante do planeta, tá? É um continente com um IDH muito bom, é um continente que tem uma atração turística também muito grande e que tem muita qualidade de vida, tá? Então, a gente percebe aí o total de imigrantes no continente em milhões, tá? Então, na Oceania, a gente tem 8,41%, tá? Aliás, desculpa, em milhão, a gente tem 8 milhões de imigrantes na Oceania, de uma forma geral, né, que tem as ilhas também, e a gente tem a Austrália e Nova Zelândia com 8 milhões. Em porcentagem, tá, a gente vê que cresceu bastante o número aí de migrantes. Então, a gente pode ver ali que em 2000, na Oceania, né, no continente todo, a gente tinha uma porcentagem de 17% da população considerada imigrante e hoje tem 20% da população, tá? E Austrália e Nova Zelândia também houve um aumento, tá? Só para vocês terem uma ideia do tanto de imigrante que tem na Oceania, é só a gente comparar com a quantidade de imigrante que a gente tem no Brasil. Para esse efeito de comparação, a gente está vendo ali, por exemplo, que na Oceania 20% da população é composta por imigrantes. Aqui no Brasil, 0,3% do total da população brasileira é composta por imigrantes, tá? Então, a composição populacional ali, ela é bem, como eu posso dizer, complexa, né? Cheia de imigrantes, cheia de pessoas buscando oportunidade, principalmente pessoas das Filipinas, pessoas da Índia, né? Que vão para a Oceania em busca de oportunidade por conta da localização, que é mais fácil chegar lá, né? É mais fácil uma pessoa sair da Índia e ir para a Oceania do que sair do Brasil e ir para a Oceania, tá? Pessoal, tem algumas atividades para vocês fazerem na página 58. Tem um gráfico, olha que legal para vocês fazerem, tá? E peço para vocês
mandarem mensagens para mim, para tirar dúvida, tá? Para a gente conversar, até mandar alguns links que vocês acharem interessante a gente trabalhar em aula. E por fim, é isso, tá? Uma boa quarentena para vocês e até a próxima aula, tá bom? Um beijo.